Então nós vamos começar aqui o estudo do livro dos médiuns. Vamos recapitular aqui, segunda parte, capítulo 14 dos médiuns. E hoje vamos falar sobre os médiuns curadores. Começa para nós, Andressa, por favor. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-la em obra especial sobre a medicina intuitiva. Vide na Revista Espírita de março de 1860, um médium curador. Então vamos só ver aqui o tamanho, porque às vezes a gente pode deixar para fazer específico dele. É melhor. Na semana que vem a gente faz específico dele. Vamos continuar ali. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Então a gente tem que colocar um adendo aí. Quando ele fala de magnetização ordinária, ele está falando do passe. Tratamento seguido, então ele está falando do tratamento do passe magnético. Ele chamava de magnetização, tanto é que ele vai aprofundar porque o médium curador é diferente. Todo médium curador, ele é um passista, ele é um médium, um magnetizador, igual ele fala aqui. Mas nem todo magnetizador é médium de cura. Porque o médium de cura ele tem mais fluidos, então ele passa bastante fluidos magnéticos e esses fluidos atuam na cura. Vamos ver aqui. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta. Em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira vocação. Bom, então, aí a gente pensa, então quer dizer que o médium curador ele consegue curar por conta própria? Não, é sempre necessário, ele continua sendo médium, então ele precisa da atuação de um espírito para que, por intermédio dele, por meio dele, consiga realizar a cura que a pessoa está buscando. Então tem as energias dele, tem as energias dos medicamentos que os espíritos trazem. Então a grande questão é que o médium curador ele consegue muitas vezes curar de forma, igual ele fala ali, de forma espontânea e rápida, né? Porque o passe ele é um tratamento, ele é uma coisa contínua, né? Uma coisa que ele requer que se tenha uma constância para que aquela cura aconteça. Agora, o médium curador não, ele pode de uma hora para outra curar. É só a gente lembrar da Antusa, né?
que foi a maior médium curadora, né, que a gente conheceu. Por quê? Porque ela curava as doenças, curava câncer em uma sessão só. Porque ela tinha muita energia nas mãos dela e, como é um espírito elevado, ela tinha auxílio de bastante espíritos, né, médicos, que atuavam utilizando a mediunidade dela para tratar, né? No número 131 a gente já viu, né? Lá atrás, quando fala dos fluidos e tal, a gente não vai... Vamos continuar. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeiro, podem considerar essas pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar. Então ele está falando das pessoas que têm uma possibilidade magnética de cura alta, né? Então essas pessoas é uma variedade de médiums e ele vai desenvolver, vai se tornar um médium curador, né? Para utilizar esses fluidos, né? Segundo, entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Agora vem a resposta, né? É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceiro, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Então é interessante que ele fala que não tem jeito, é necessário o auxílio dos espíritos, né? Porque ele mesmo sem saber, ele na hora de buscar curar alguém, ele está chamando pelo auxílio, e vão ser os espíritos que vão dirigir, que vão dar aquilo que os fluidos dele precisa para curar a pessoa, né? Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? O que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. É igual aquele livro que eu li, Libertação, que o espírito utilizava do magnetismo para hipnotizar os encarnados. Lembra que tinha uma menina doente e eles ficavam magnetizando ela para piorar a doença, atuando nos órgãos? Então tá nessa relação aí, ó, que fala do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Uhum. E ele fala que não é porque o magnetizador, o médium, ele não acredita em espíritos que eles vão deixar de ajudar ele, né? Quando ele está fazendo com o desejo do bem, né? Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, faria coisas que consideraríeis milagre. Porque se ele sabe que tem o auxílio e ele tem consciência disso, ele vai facilitar bem mais, né, o contato, né, o processo. Quinto, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Sexto, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns
pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médios curadores, conforme o entendes. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais Que não, médios curadores. não quer dizer Ah. que sejam. Não quer dizer que sejam quais médios curadores, conforme o entendes. Porque eles imaginavam que o curador era só a energia dele, não é? Então, ele está mostrando que tem a ação magnética e tem a influência dos espíritos. É igual aquelas né? benzedeiras também, né? Que utilizam, sempre tem uma plantinha, elas têm a planta que pega e vem benzendo. Uhum. São médios, né? O Chico falava, né, que muitas vezes as pessoas iam até ele precisando de precisando de auxílio, né, precisando de algum tipo de tratamento. Ele recomendava ir nas benzedeiras, né, porque elas são médiuns de cura, né? Então já tinha mais facilidade para... Minha mãe me levou muito tempo, quando era pequena, pra tratar a verruga, que eu tinha muito, alguma coisa na pele que aparecia, tipo cobreiro, era nas benzedeiras. 8º. 7º. Pode transmitir-se esse poder? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de quem tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. De que tem esse poder, né? Porque tem pessoas que acreditam que o poder é transmitido. Mas, nesse caso, a pessoa já tem, né? Não é que transmite, ela já tem. Ela só foi instruída de como que ela pode utilizar, né? Não quer dizer que a pessoa transmitiu o poder de curar para outra, entendeu? Entendi. Então, mas assim, Roberto, eu conheço grupos de estudo de magnetismo. Passe. Eles estudam livros de magnetismo. Então, e o que é magnetismo? É toda a energia que a gente tem no corpo. Então, mas você está estudando o E magnetismo... também é trabalho mental, o desejo do bem. Porque aqui ele está falando do magnetizador. O que o magnetizador está fazendo? Porque quando lá o Mesmer ele começou os estudos, o que ele fazia com o magnetismo? Só tratava as pessoas, curava as pessoas. Então, o magnetismo é você usar o fluido magnético com a intenção de trazer algum benefício, né? Quando a gente está querendo ajudar, né? Ou algum tipo de malefício, né? Mas quando as pessoas reúnem para estudar o magnetismo, a maior parte das vezes elas estão estudando o passe, só que são formas de falar diferentes. A 7ª questão ele está falando disso. Se pode transmitir a faculdade de curar. Ah, tá. Aí é diferente, né? Fala que não, que o que transmite é o conhecimento para isso. Agora, tem gente que acha que só vai conseguir curar se alguém passar um poder de cura para ela, entendeu? Até porque tem um livro que fala da espiritualidade que trabalha nos passes. Nesse trabalho de cura, que fala que são espíritos mais desenvolvidos no coração, nos sentimentos. Agora o livro eu não lembro qual que fala, eu não lembro qual livro, é do André Luiz. Agora, quando você fala de estudar o magnetismo no sentido de influenciação, aí é mais no sentido de indução, de hipnose, de sintonia, já é outra coisa, entendeu? Porque assim, quando a gente pensa, naturalmente a gente repele e atrai. Mas aqui ele está falando de magnetismo, da utilização do fluido magnético.
entendeu? Não é de influenciar, você sintonizar, repelir ou não. Está falando da utilização do fluido magnético, diferente. Então, se a gente vai estudar magnetismo no sentido geral, é mais estudar o pensamento, a vontade, a sintonia. Agora, se a gente vai estudar o magnetismo mais restrito no sentido do fluido magnético, aí é mais nessa questão da energia curadora, né? Oitavo. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então a gente lembra o seguinte, que mesmo quando tem lá aqueles espíritos que ficam atuando energeticamente, faz a pessoa piorar, teve permissão de Deus. E aquela pessoa tem um resgate, um débito, uma prova ali, porque Deus permite que se passe aquilo. Então, nem sempre, quer dizer, não quer dizer porque a pessoa não foi curada quando a gente fez uma prece que ela foi inútil. Não, a prece é útil, ela auxilia. Se não se obtém a cura com a prece, porque a prece é poderosa, né? A prece é uma ação magnética, porque com a prece a gente está pedindo auxílio dos benfeitores e eles vão fazer o tratamento, né? Então, quando a gente faz aquela prece sentida, aquela prece verdadeira, pode acontecer de Deus curar. Se não curar, Deus permitir a cura. Se não curar é porque ainda aquela pessoa tem que passar, né, por aquilo, né? Pode trazer alívio. Nono. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode prestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas, incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. É igual quadro, imagens, né? Às vezes a pessoa pensa que aquilo ali está ajudando, que aquilo ali vai fazer diferença, então isso ajuda a pessoa a aumentar a fé dela. Então é uma coisa psicológica, uma coisa de acordo com a maturidade da pessoa. Então, às vezes a pessoa imagina que se ela fizer de uma forma assim, de um movimento diferente, vai trazer mais benefício. Mas é questão de a própria fé dela. Não tem fórmula, né? Já aconteceu da espiritualidade dizer pra mim, pra pessoa acender uma vela. Aí eu sempre fico assim, gente, mas não precisa, né? Mas aí, às vezes, quando eu falo com a pessoa, olha, é pra ela, né? Uma vela, não precisa. Mas, se for pra te ajudar, você concentrar numa oração, eu explico, entendeu? Então, é pra ela, né? Pra ela tem essa crença de que ela acender a vela vai ser bom pra ela. Então, você tá sendo inspirada porque a espiritualidade sabe que isso é importante para essa pessoa, então essa pessoa vai sentir mais firmeza fazendo isso, né? Mas não tem fórmula. Então, por exemplo, é até bom para a gente lembrar do passe, por exemplo. O passe, não existe fórmula, né? Não tem um movimento, é só você impor as mãos, né, próximo ali da cabeça, orar de coração, pedir a Deus para trazer os medicamentos e ela fazer uma prece de coração por aquela pessoa e a sua parte está fazendo, você está permitindo que a energia flua até ela.
Agora, se ela vai receber ou não, aí vai depender da concentração dela e se ela está conectada com o plano espiritual. Se ela estiver orando, pensando no bem, concentrada, ela vai receber aquela energia. Se não tiver, ela vai dispersar. Então tem que ter os dois concentrados, né? Os dois conectados, né? Mas para o passista, o importante é o quê? Que ele faça uma oração desejando o bem daquela pessoa. E aí, naturalmente, os benfeitores vão transmitir as energias que precisa para aquela pessoa, né? Eu vou só continuando aqui. A gente vai... Vamos ver se a gente consegue, já que a gente terminou aqui a parte do livro dos médiuns, vamos ver se a gente consegue aqui ler um trechinho que fala sobre o passe nos domínios da mediunidade. Vamos ver aqui. Serviço de paz. Vamos ver o que fala aqui. Atravessamos a porta e fomos defrontados pelo ambiente balsâmico e luminoso. Um cavaleiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Indicando os dois médios, o assistente informou: são nossos irmãos Clara e Henrique em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Aventurou Hilário. Nessa sala se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnéticos, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Não dispunhamos, então, o ideal é que tenha uma salinha separada, tá vendo? Pro passe, né? Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para conversação isolada. Clara e Henrique, agora em diante, nimbavam-se de luz. Dir-se-ia estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não nos pudessem avaliar. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da pregação a que se confiavam. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes. Absortos em companhia das entidades irmãs, registavam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulos abraçou e nos apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-lhes acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor, colocando-se à vontade, autorizou-nos a dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade, começou, como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: o amigo permanece frequentemente aqui? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 vezes por semana. 2 noites. Hã? 2 noites por semana. 2 noites. Eu falei outra 2 coisa? vezes por semana. Ah. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos às necessidades de qualquer procedência. Conta com muitos cooperadores. Integramos um quadro de auxiliares
de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Então ali eles batem ponto também, né? E os médiums são invariavelmente os mesmos? Sim, contudo, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou. Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças. Tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão de modo algum, tanto quanto nós não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elo de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então, a importância da oração. E outra coisa, exaustão, né? Quer dizer que tem exaustão, né? Ele está falando assim que, de modo algum, né? Quer dizer que tem que preocupar com a exaustão. Você percebeu o que ele fala ali? Por quê? Porque a gente não é o senhor do benefício, a gente, né? E a gente oferece infinitamente as energias, por isso que no final os médiuns recebem também o passe, né? Justamente para recuperar suas energias. A explicação não podia ser mais clara. Enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido, e o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando aos sofredores. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhe os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, tornamos a intimidade do assistente. Ambos os médios atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se, depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital, né? Quer dizer que a gente tem um campo, né, de energia em volta de nós, né? Ou a aura dos doentes, provocando modificações subtâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécies múltiplas a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrer a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Então passava para a cabeça deles, ia até as mãos e passava para as pessoas, né? O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda que, disse Aulos, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores.
Sem a ideia iluminada, pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Por isso que tem que estar com o pensamento no alto, conectado, né? Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, redarguiu o assistente. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Sabe quando a gente fala, nossa, aquela pessoa tem um magnetismo, né? Ela naturalmente consegue convencer as pessoas por causa dessa energia natural que ele tem mais magnetismo do que as pessoas comuns, né? Então, que ele naturalmente joga, né? Mas eu quero falar a palavra que ele naturalmente ele emite, né? Então ele influencia naturalmente as pessoas, né? Aí se a pessoa usa para o mal, ele vai usar essas energias para fazer aquela hipnose ruim, né? A hipnose boa qualquer. Um professor quando está dando uma aula, né? Quando alguém está dando um conselho salutar, né? Agora a hipnose ruim é essa que as pessoas têm um magnetismo natural e usam para desviar a pessoa, né? Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar, frisou meu companheiro, completando as observações. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que favorecem. Tá vendo que sempre tem a ação dos espíritos? Às vezes a pessoa nem está consciente de que está curando, mas os espíritos utilizam da energia dele para curar, né? Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo no campo de força que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vem à baila comentar. Se não possui um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. E sorrindo acrescentou, recordemos a natureza, a serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, disse Hilário, para curar serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Por isso que a Antusa era tão boa médium curadora. Por quê? Porque, igual você falou, ela utilizava o coração, né, o sentimento. Indiscutivelmente não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Aí, ó. Importa ponderar, disse Aulus convicto, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, então é no sentido de ter boa vontade de continuar estudando, e não de que precisa de estudos específicos, né? Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando de socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura,
com um ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. É uma prece. E toda oração, filho da sinceridade do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral, limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiums transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surge a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. O Ministério da Cura, porém, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto, porque a pessoa não mudava o pensamento dela, né? Ela voltava o pensamento dela, os verdugos voltavam, né? Sintonia, né? Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Por quê? Porque ele não concentrava, né? As radiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Restante fenômeno, a pergunta de lá nos fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança. Será então dispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim a atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração, podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se para refletir sobre ela em silêncio. Sem descurar de nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniente nosso contato direto com o serviço em ação. Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora sustentava-se dificilmente de pé. Observe um fígado. Utilizamos de recursos a nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareciam de vasta colmeia trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impediu a imediata expansão do intestino. A bile comprimida atingia os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, olha para você ver, em que nossa amiga se envolveu no resíduo doméstico. Olha só o tanto que a cólera é ruim, né? A gente emite um raio mortal e o raio volta para a gente. Rendendo-se desarvorada a irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é consequência. E como será socorrida, Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado do enfermo. Nesse caso, o espírito inspirou a pessoa para movimentar ou para colocar a mão num órgão específico. Mas aí isso não é uma... O que a gente está estudando lá, isso não é uma... Como é que fala quando a gente... não é uma... Fórmula. Não é uma fórmula, não é uma coisa
que você faz toda vez, entendeu? Não é uma coisa... uma fórmula. Ó, eu tenho que fazer assim, movimentar assim. Não, aqui ali foi uma exceção do momento, entendeu? Então pode acontecer no espírito inspirar Intuição, né? e falar, ó, coloca a mão ali, isso acontece. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. É um tratamento contínuo, né? Nossa irmã está curada? Isso é impossível. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Em que base se articula semelhante processo de curar? Agora, a definição. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Você sabe que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito à confiança que o valorizam. E pode, por acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então, o passe à distância resolve, mas não, por exemplo, nos moldes que a gente vê hoje. A pessoa, por exemplo, fazendo um passe virtual. Por quê? O emissor não está sintonizado com ela. Foi gravado, entendeu? Então, o passe à distância funciona se o passista está concentrado naquele momento em oração e a pessoa que está recebendo também. Por isso que, por exemplo, o passe lá do Fé, Amor e Caridade, à distância, funciona. Porque ele fala assim, ó, 11 horas, você vai concentrar e nossa equipe vai trabalhar. Aí uma equipe está realizando esse passe à distância, está concentrando nisso, e a pessoa também está concentrando, está recebendo. Então, entendeu? o passe virtual vai servir como se fosse uma oração para ela, se ela estiver em oração, né? É como se ela tivesse Mas não é um passe à não distância. É um passe, é uma oração. Se Uma ela oração. estiver fazendo a oração. Ali, no caso, é como se aquela palavra que ela está ouvindo ali, virtualmente, né, naquele vídeo, está ajudando ela a concentrar e a orar, só isso. Agora, se for ao vivo, a pessoa está ali fazendo a prece ao vivo e aquela pessoa está concentrada ali recebendo, aí você tem uma conexão. Mas ele foi bem claro, tem que ter sintonia entre o que administra e o que recebe, senão não é passe. É interessante isso, porque nos próprios livros tem a resposta, né? E mesmo assim as pessoas fazem, né? As pessoas querem inventar, né? Mas enfim. O serviço prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações, não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Interessante, né? Esclarece bastante coisa, né? É muita coisa boa, né? Muita.